Como fazer para aprender um segundo idioma mais rápido? Para traçar uma rota assim com mais atalhos. A primeira coisa que você precisa entender é que teu cérebro está satisfeito com um idioma, aquele que você aprendeu quando era criança, principalmente se você estiver exposto a ele o tempo todo. O que quer dizer que para que ele encontre espaço para um segundo idioma, você tem que estar exposto a um problema, uma dificuldade ou uma situação que demande o uso de um segundo idioma. Como a gente não fala inglês no Brasil o tempo todo, salvo algumas posições profissionais ou alguns casos específicos, como o meu, por exemplo, que fala inglês 90% do tempo, a gente fala muito português, o que quer dizer que seu cérebro fica preguiçoso, ele está acomodado. Eu sou Julie Long e esse é o canal My English Universe. E hoje eu vou te dar 3 dicas de ouro para aprender qualquer idioma mais rápido. Lembre-se, antes da gente começar esse bate-papo super gostoso, de se inscrever no canal para receber notificação de novos vídeos, seguir o canal, que é super importante, e dar aquele like cheio de energia positiva. Let's get to the chase? Aprender um segundo idioma na fase adulta, então, pode gerar algum desconforto, já que teu cérebro está acomodado e bem preguiçoso. Até se colocar no papel de aluno pode gerar um processo de desmotivação aí. Você quer alguma coisa mais dinâmica, mais parecida com o teu escopo de trabalho, por exemplo, algo que você aprenda, aplique, aprenda, aplique. Então, a escolha do método que você vai estudar é muito importante. Um segundo ponto é ter um orientador, que seu professor seja um orientador da tua curva de aprendizagem, para você conhecer o teu perfil. Assim, você consegue otimizar tempo. Mas as 3 dicas que eu vou dar aqui hoje independe da tua forma de aprender. Você consegue aplicar a partir de hoje, durante o teu processo de desenvolver um segundo idioma. Let's go? Para aprender um segundo idioma, é muito importante você criar esquemas mentais, que é um conceito da psicologia cognitiva. Um esquema mental é quando você consegue assentar um novo conteúdo dentro da tua compreensão, dentro do teu processo cognitivo do saber, junto com os conteúdos antigos. Assim você cria um novo conhecimento. Conhecimento A agregado a B cria um novo conhecimento. Isso é muito importante. Para fazer isso, a dica número 1 é saber o que sabe. Então você tem que estar consciente e protagonizando o teu processo de aprender ao ponto de saber o que está aprendendo. Então, peraí, o que eu estou vendo hoje? Qual é o contexto? Qual é o conteúdo? Então, eu estou aprendendo como virar num restaurante. E o conteúdo a ser utilizado é esse aqui. Vamos supor, would like, que é o tal do gostaria, que é o condicional. A palavra condicional, que é o nome da gramática, você não precisa saber, mas você precisa saber que para se virar num restaurante, você vai usar muito would like. O restante são outras opções que você pode também utilizar e vocabulário. Mas, se você sabe que esse é o contexto e que esse é o conteúdo essencial, o restante você consegue assentar de uma forma mais fluida. Então, saber o que sabe, saber o que está aprendendo de uma forma ativa e não passiva é extremamente importante para a construção desses esquemas mentais, para o que você aprendeu lá atrás não se perca. A segunda dica é fazer constantes revisões do que passou. Toda vez que você for pegar aqueles 30 minutos sagrados, difícil de conseguir durante a semana, para estudar, ou seja, para ter esse reconhecimento do que você sabe, você precisa revisitar o que passou. Tudo desde o começo? Não, volta 2 aulas antes, volta 2 momentos antes, 2 conteúdos antes. E tenta então trazer à tona esses últimos conteúdos de uma forma acoplada. Como é que eu posso juntar esse e esse e esse conteúdo? E como é que você faz isso? Através da elaboração ativa de discurso. Construa fala. Construa frases. E nesse momento, não importa se você está cometendo um erro ou outro. É claro que se você tiver um bom tutor, depois você mostra, ele vai te ajudar a fazer as correções. Mas nesse momento, você precisa construir. Porque de tanto fazer isso, ou seja, se você trabalhar bem essa construção constantemente, que seja uma vez por semana, você vai ganhando prática e vai ganhando espaço lá dentro de construção. Quando você menos espera, você está parado e construindo discursos em inglês. A terceira dica é um grande paradoxo. Por quê? Porque eu vou dizer para você fazer uma coisa e tomar cuidado em fazer essa coisa. Não tem problema você fazer análise de discursos pré-existentes, ou seja, assistir vídeos, filmes, ouvir música, ler e fazer uma análise daquela fala de forma a tentar interpretar.
Mas não confunda esse processo cognitivo de interpretar com o processo de construir. Por isso que muita gente fala, eu entendo bastante, até leio, mas não consigo falar. Porque são habilidades diferentes, são treinos diferentes. Então, a análise do discurso dos outros vai ser super importante para trabalhar o teu listening, a tua compreensão e, claro, agregar vocabulário ao teu discurso. Se você fizer anotações e tentar construir frases ativamente também. Por que eu falo que é perigoso você trabalhar muito o listening ou a... Tem muito curso que vende isso, a interpretação de discursos pré-prontos, como se isso fosse te ajudar a falar. Onde mora o perigo aí? Ele te dá uma falsa ilusão de que aquilo que você compreende, você consegue produzir. Aí, quando você fecha tudo lá, o canal do YouTube, você deita lá na cama, deixa eu construir umas frases em inglês aqui. Você não consegue construir as frases parecidas com aquelas que você viu. Por quê? Porque elas... Quando você está compreendendo, você vai tendo uma falsa ilusão de que você vai conseguir produzir. Então, é muito desmotivante a hora que você vai tentar produzir discurso e não conseguir fazer daquela forma. Então, não tem problema você se expor ao máximo à interpretação, mas não acredite que isso diretamente ou imediatamente vai fazer com que você produza um discurso igual, ainda que você consiga entender esse discurso. Então, faça isso sim para um trabalho de listening e compreensão, mas lembre-se que para trabalhar o teu discurso ativo, você precisa ter um discurso ativo, ou seja, produzir frases, diálogos. Isso pode ser feito de forma escrita, se essa for a tua curva. Isso pode ser feito apenas falado. Isso pode ser feito até em silêncio. Vamos recapitular para ter certeza que você registrou? Primeiro, saiba o que sabe. Procure qual é o contexto e conteúdo do que você está aprendendo. Segundo, revise constantemente os conteúdos antigos para que eles se assentem em esquemas mentais junto com os novos. Terceiro, fique à vontade para fazer análise de discursos prontos, mas lembre-se que para produzir discurso é preciso produzir discurso de forma ativa, utilizando esses conhecimentos que a gente falou. Bom, por hoje é só. Eu espero que tenha ajudado. Fiquem à vontade para deixar comentários, colocarem dúvidas, caso tenha ficado. See you guys next class. Have a good one.